Acolhendo a sua criança interior. Uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância, por Stephanie Stahl. A tradução é de Maurício Mendes e Vanessa Rabel. Editora assistente, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, devam e queiram auxiliá-los, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 14. Cure sua criança sombra. Nosso maior medo é tomar decisões erradas e cometer erros. Fazemos um esforço enorme para agir corretamente e não nos perdoamos com facilidade. A questão é que muitas pessoas acham que elas são o erro. Têm um sentimento subjacente de que não são boas o suficiente e por isso precisam mudar algo em si. Esse sentimento resulta da criança sombra e das suas crenças negativas. Pobre criança. Leva a uma existência sombria, acreditando ter algo errado com ela. Sente-se incompreendida e abandonada por quem já cresceu, ou seja, pelo adulto interior, da mesma maneira que talvez tenha se sentido antes em relação aos pais ou em relação a outras crianças. No entanto, quanto menos aceita e acolhida ela se sente, pior é a sua situação. Já está mais que na hora da sua criança sombra encontrar consolo e compreensão. Vamos ver agora alguns exercícios para ajudar você a curar ou pelo menos consolar a sua criança sombra. Como dito anteriormente, é de vital importância que você sempre deixe claro para o seu adulto interior que todas essas frases e todos esses sentimentos pequenos e ruins não são nada mais que o resultado das influências da infância, e não há verdade. É possível que você ainda não acredite em mim, mas farei de tudo para que isso fique cada vez mais claro no decorrer deste livro. Já entendemos que, por causa da nossa criança sombra e das suas estratégias de autoproteção, ferimos a nós mesmos e, às vezes, outras pessoas. Por isso é tão importante você separar a criança sombra do ego adulto para poder se regular e se controlar melhor. Isso exige que você se pegue no flagra quando permitir que a criança sombra guie seus sentimentos e ações. Porque somente quando você se flagra é que pode sair do modo criança sombra e passar para o modo ego adulto. A proposta dos exercícios a seguir é regular a percepção, o pensamento e os sentimentos. São exercícios de autossugestão. O importante aqui é assumir a responsabilidade por seu processo de mudança, o que exige fazer os exercícios e praticá-los no dia a dia. Quanto mais você praticar, mais fixamente as novas influências e os bons sentimentos vão ser registrados em seu cérebro. É como ensaiar uma dança. No início, você precisa de muita concentração, de muito esforço. Mas com o tempo, os movimentos se gravam cada vez mais em sua memória corporal, até que, no fim, fluem automaticamente. Exercício Encontre ajuda dentro de si. Num de seus seminários, um participante relatou ter muita dificuldade em enfrentar tudo sozinho. Ele só queria ter alguém do seu lado em momentos de dificuldade. Ao ouvir isso, Karen, uma querida amiga e também terapeuta, respondeu que ele não precisava lidar sozinho com os desafios e prosseguiu contando sobre uma amiga sua, chamada Ramé. Nascida em Camarões, Ramé foi para a Alemanha quando ainda era muito pequena e, ao crescer, tornou-se uma empresária de sucesso. Ela nunca vai sozinha a tratar de negócios com parceiros alemães e internacionais. Junto com ela vão a avó, a matriarca da família, o avô, os anciãos da tribo e o tio, o curandeiro da sua aldeia natal. Essa imagem mental lhe concede a força de que necessita para se fortalecer internamente contra o preconceito que, infelizmente, alguns parceiros de negócios ainda têm contra sua cor de pele. Para mim, esse autofortalecimento é tão convincente quanto mágico. Por isso, o compartilho aqui. Encontre você também ajudantes e apoiadores internos para estarem ao seu lado em momentos difíceis. Pode ser uma única pessoa ou um grupo, como no caso de Ramé.
Você pode imaginar pessoas reais, mesmo que já tenham falecido, ou mesmo seres imaginários, como uma fada ou o Superman. Permita que seus ajudantes surjam de sua imaginação. Você também pode escolher amigos diferentes para situações diferentes, de acordo com a competência deles e com suas necessidades. Sempre que precisar de apoio, basta imaginar que eles estão ao seu lado. Experimente fazer isso durante os exercícios a seguir. Exercício Fortaleça o seu ego adulto. Para curar a sua criança sombra, você precisa de um adulto interior forte e solidário, capaz de entender que as suas crenças negativas são simplesmente o produto das suas influências da infância. A nossa mente racional tem a capacidade de elaborar argumentos lógicos, formando uma estrutura estável em que encontramos força e segurança. Retomarei esse assunto diversas vezes. Para começar, veja alguns argumentos e fatos que você pode guardar na memória para estabelecer uma pequena distância entre a sua criança sombra e o seu ego adulto. Nenhuma criança vem ao mundo com maldade. Não há crianças más. As crianças podem ser irritantes e cansativas, mas isso não muda o valor delas. É de responsabilidade dos pais, antes de se tornarem pais, pensar bem se querem assumir o estresse de criar um ser humano. As crianças, na verdade, precisam ser irritantes, porque são impotentes e necessitam de alguma forma sensibilizar os adultos para que atendam às suas necessidades fundamentais. A configuração delas é sobreviva, cresça, aprenda. Se estiverem sobrecarregados, os pais devem procurar ajuda. Isso não cabe às crianças. É direito de toda criança ter suas necessidades físicas e emocionais atendidas. Os pais ou cuidadores são os responsáveis por isso. Sentimentos e necessidades são fundamentalmente normais e corretos, mesmo que uma criança precise aprender a não externá-los assim que surgem. Cabe aos pais compreender os sentimentos e as necessidades da criança. Não cabe à criança entender e atender os sentimentos e necessidades dos pais. Cabe aos pais amar e acolher a criança neste mundo, e não a criança se comportar de determinada maneira como condição para que os pais a amem. Muitos dos comportamentos considerados cansativos em crianças são admirados em adultos. Interesses estranhos se tornam interessantes. Teimosia se torna perseverança, e assim por diante. Assim, também cabe aos pais tolerar essas características e direcioná-las no rumo certo. Sufocá-las é sinal de incompetência parental. Você tem toda a liberdade de ter pensamentos como esses, com base em sua história de vida, suas crenças pessoais e de acordo com sua situação. Pratique argumentos. Como eu disse, os argumentos fornecem força e apoio ao adulto interior. Uma dica: quando pensar ou falar sobre si, tente se distanciar um pouco do seu problema, evitando pensamentos como eu tenho medo de ser rejeitado, abandonado, ridicularizado, etc. Preferindo a criança sombra em mim tem medo de. A criança sombra em mim tem medo de ser rejeitado, abandonado, ridicularizado, etc. Eu costumo exercitar isso com os meus clientes, o que ajuda bastante a manter uma pequena distância entre eles e o seu problema. Esse tipo de formulação evita que você se identifique por completo com a sua criança sombra. Exercício. Aceite sua criança sombra. É uma lei psicológica que quanto mais estresse e desgaste vivenciamos, mais lutamos contra nós mesmos. Muitas pessoas passam a existência inteira numa luta permanente contra si mesmas. É desgastante e infrutífero. A autoaceitação é o pré-requisito para a descontração e crescimento. Que fique claro, aceitar-se não é achar que tudo em nós é bom, mas acolher tudo em nós. É o contrário de se odiar e se enganar. É aceitar nossos sentimentos, tanto positivos quanto negativos, como parte de nós. É aceitar que eles podem ser sentidos como são. E a autoaceitação é reconhecer nossos pontos fortes, mas também nossas limitações.
pois somente quando os reconhecermos é que seremos capazes de aceitá-los e, caso assim desejemos, trabalhá-los. Afinal, a autoaceitação não é o mesmo que estagnação. Para o exercício a seguir, feche os olhos e se conecte com sua criança sombra. Você pode fazer isso listando mentalmente suas crenças negativas e as sentindo por dentro, mas talvez ache mais fácil acessar sua criança sombra simplesmente pensando numa situação em que ela é ou foi muito ativa. Talvez um incidente da infância em que você se sentiu envergonhado, incompreendido, solitário ou injustiçado. Talvez uma situação da vida adulta em que sua criança sombra se sinta muito mal. Sinta o sentimento. É provável que você se depare com companheiros de longa data, como medo, incerteza, tristeza, pressão, raiva. Entre em contato com esses sentimentos. Respire fundo no abdômen e diga a si mesmo: aqui está a minha criança sombra. Ela é assim, minha querida criança sombra. Agora você pode ficar aqui do jeito que você é. Seja bem-vinda. Você vai ver que quanto mais a aceitar, mais calma ela vai ficar. Vai se sentir finalmente vista, acolhida e compreendida. Exercício: o adulto consola a criança sombra. Vamos avançar um passo. O objetivo neste exercício é que o ego adulto faça sua criança sombra entender que as crenças e os sentimentos negativos são falhas em sua configuração. Seu adulto interior vai adotar uma postura benevolente e parental para com a criança sombra. Uma foto antiga sua de quando você era criança talvez possa ajudar. Se você estiver encontrando dificuldades em adotar uma postura amorosa, imagine uma criancinha triste e assustada. Talvez ela esteja com medo de que as outras crianças não queiram brincar com ela. E como você poderia consolá-la? Dizendo: não precisa disso, sua chorona. Ou a encorajando e a levando pela mão até as outras crianças. Provavelmente a segunda opção. Você pode adotar esta postura bondosa e amigável ao lidar com a sua criança sombra. Ou seja, pratique a benevolência consigo mesmo. A benevolência não é apenas a essência do vínculo que une as pessoas, como também é muito importante para que você estabeleça a paz com a sua criança sombra. A partir dessa postura de benevolência, adote uma voz simpática e se dirija à sua criança sombra. Pode falar em voz alta, é até mais eficaz. Mas, se isso parecer bobo demais, pode apenas mentalizar a voz. 1. Agora o adulto interior explica à criança sombra como as coisas eram com os pais. Você pode fazer conforme o exemplo a seguir, utilizando informações da sua vida, é claro. Minha pobre criança, as coisas não foram fáceis para você com o papai e mamãe. A mamãe estava sempre muito cansada e estressada, e muitas vezes ela ficou doente. Você sempre teve a sensação de que tudo era demais para sua mãe suportar. Por isso sempre foi gentil e se comportou bem, para não sobrecarregá-la ainda mais. Mas você nunca conseguiu deixar mamãe feliz de verdade. Ela estava triste a maior parte do tempo. E o papai não ajudava nunca. Sempre brigava com mamãe e com você. Mas, quando estava de bom humor, ele era tão divertido. Quando isso acontecia, você ficava muito feliz. E o que mais queria era que ele continuasse de bom humor. Mas o bom humor nunca durava muito e ele voltava a brigar. Papai e mamãe estavam infelizes na relação deles, por isso viviam estressados e sobrecarregados, e aí você chegou a conclusões bem bobas. Você pensa: não sou bom o suficiente, tenho que agradar e me comportar bem, sou um fardo. Leia as crenças fundamentais que você tinha a respeito de si. 2. Ao falar com a sua criança, use palavras do repertório infantil para que fique claro que você está falando com ela. Se a sua mãe era dominante, por exemplo, prefira dizer que a mamãe era mandona. Palavras como depressivo ou agressivo também não pertencem à linguagem das crianças e devem ser substituídas por triste
ou zangado. 3. Neste passo, você vai transmitir à sua criança a mensagem mais importante, de que tudo aquilo não era culpa dela, e que se a mamãe e o papai não estivessem tão sobrecarregados, ela teria chegado a conclusões totalmente diferentes. Você pode dizer algo como: é muito importante para mim que você entenda que nada daquilo era culpa sua. Mamãe e papai é que cometeram os erros e não você. E se mamãe e papai não estivessem tão sobrecarregados, ou se você tivesse tido outros pais, você saberia que é bom o bastante do jeito que é. Saberia que eles têm muito orgulho de você. Eles amam você, mesmo que você às vezes faça birra. E é normal que você dê um pouco de trabalho, mas eles gostam de cuidar de você. Você pode adaptar as frases ao seu contexto de vida, seus problemas e suas crenças negativas. O objetivo não é seguir o texto ao pé da letra, mas compreender o sentido geral. A ideia é fazer a sua criança sombra entender, com a ajuda do seu ego adulto, que as crenças negativas dela são totalmente arbitrárias e não refletem de modo algum seu valor real. É claro que você também pode fazer este exercício se teve uma infância predominantemente feliz e se seus pais aparentemente cometeram poucos erros. Nesse caso, você pode iniciar a conversa explicando o seguinte: minha querida criança sombra, papai e mamãe acertaram em muitas coisas e os amamos muito, mas eles poderiam ter feito um pouco mais ou um pouco menos disso, daquilo. É de suma importância que de agora em diante você tome cuidado para que a sua criança sombra não assuma mais o controle das suas ações. A criança sombra pode estar assustada e desanimada, pode preferir se distanciar ou mesmo agredir, mas é o adulto quem determina o que vai ser feito. É a mesma coisa na vida real. Se a criança tem medo de ir ao dentista, por exemplo, o pai ou a mãe ou o cuidador amoroso a pega pela mão e a ajuda a enfrentar a consulta. Ela não vai deixar que o medo da criança fale mais alto e cancelar a consulta. Também não vai permitir que ela deixe de ir à escola porque não está com vontade. Você pode agir do mesmo modo com a sua criança sombra. Escute com atenção seus medos e suas preocupações, mas, no final das contas, é você quem decide, de modo racional e sensato, o que vai ser feito. A propósito, converse com a sua criança sombra quantas vezes forem necessárias para que ela entenda a mensagem. Não precisa ser nada demorado. Quando se deparar com uma situação difícil em seu dia a dia e se flagrar preso em suas crenças negativas ou se deixando levar por medo, raiva, desespero ou outro sentimento negativo, pode ser suficiente fazer um cafuné em sua criança sombra, consolando-a ainda que só em pensamento. Você também pode confortá-la e encorajá-la com algumas palavras, o que cria certa distância entre a configuração da infância e a realidade do adulto e assim impede que seja acionada a sua configuração automática. Esse pequeno distanciamento entre a percepção da sua criança sombra e seu adulto interior permite que você reflita sobre seus padrões de comportamento, criando oportunidades de tomar decisões novas. Exercício: reescreva lembranças. Como já vimos, as experiências que tivemos com nossos pais ou com outras figuras centrais em nossas vidas deixam rastros em nossa memória, formando um filme de lembranças que é codificado em nosso cérebro por meio das interconexões das sinapses. Às vezes, pequenos gatilhos são capazes de nos lançar de volta uma lembrança antiga, ainda que ela surja inconscientemente, como o que aconteceu com Miguel e o refrigerante esquecido. Algumas lembranças se encontram tão arraigadas em nosso cérebro que na mesma hora recaímos em nosso padrão antigo repetidamente. Mas podemos reformular esses filmes. Nosso cérebro, ele não distingue bem a percepção de realidade. Para sentir medo, por exemplo, basta imaginar uma situação estressante, como uma prova a fazer. Você também pode usar a imaginação para remodelar lembranças negativas. É tecnicamente possível para o cérebro reescrever, e isso ajuda na cura de feridas antigas. Assim, mudamos um pouco o nosso passado, e com isso, também os sentimentos negativos que vêm à tona com ele. Como disse Eric Kastner,
Nunca é tarde demais para viver uma infância feliz. O exercício a seguir costuma ser usado na terapia do esquema. Eu o peguei emprestado do livro Terapia do Esquema na Prática de Gita Jacob e não sei como é que se pronuncia esse sobrenome. Enfim, me perdoe. Você deve se lembrar de pelo menos uma situação da infância, se não várias, que foi no mínimo desfavorável, quando não angustiante, assustadora ou até traumática. Situações que talvez tenham sido típicas do modo de criação dos seus pais ou do seu cuidador. 1. Escolha uma situação concreta da sua infância que esteja relacionada às influências da sua criança sombra. Não é necessário imergir totalmente nessa lembrança, caso ela evoque sentimentos muito dolorosos. Se, digamos, o seu pai maltratava você, imaginar como esse pai levantava a mão já é o suficiente. Não precisa produzir a cena por completo. Mas você deve adotar a chamada perspectiva de campo, ou seja, se ver nessa lembrança não de fora, mas através dos olhos da criança que era na época. 2. Sinta exatamente o que você sentiu naquela situação, lembrando que não precisa se aprofundar no sentimento. Por exemplo, se sentiu medo, basta sentir na memória um pouco desse medo. 3. Agora imagine-se sendo ajudado nessa situação. Visualize uma pessoa entrando em cena e indo em seu auxílio. Pode ser uma pessoa real, como uma tia ou uma avó querida, mas também pode ser um personagem fictício, como um Superman ou uma fada. Não há limites para a imaginação nesse exercício. Até você mesmo, já adulto, pode aparecer e intervir. Algumas sugestões de como reescrever essa situação. Por exemplo, se seu cuidador, pai, mãe, vó, etc. Mas para simplificar, vou chamar apenas de cuidador. Então, se o seu cuidador era muito irritável, você pode imaginar um ajudante aparecendo e explicando a ele que não pode tratar você assim. Seu cuidador é enviado à terapia, e a partir daí você está sempre acompanhado de uma boa fada madrinha. Se o seu cuidador era ameaçador, você pode imaginar que a polícia ou um herói de cinema chega e o coloca na cadeia. Se o seu cuidador estava triste e deprimido com frequência, de modo que você cuidava dele quando criança, uma pessoa do juizado de menores pode chegar e garantir que você, criança, possa ir brincar, pois ela vai cuidar do seu cuidador vulnerável. Agora a criança conta com uma pessoa confiável e protetora que, lembre-se, pode ser real ou imaginária. Se o seu cuidador era muito rígido e exigente, seu ajudante vai explicar a ele que as crianças também devem ser elogiadas e ensiná-lo a se colocar no lugar de uma criança. Neste caso, o cuidador ganha um coach, que vai estar ao lado dele a todo instante e ajudar a proteger a criança, isto é, você. Assim, você vai conseguir criar um final feliz graças aos recursos da sua imaginação. É claro que esse exercício também é muito indicado para lembranças dolorosas que não estejam relacionadas a seus pais ou cuidadores. Exercício: estabeleça vínculo e segurança para a criança sombra. Este exercício é destinado às necessidades de amor e de conexão que tanto crianças quanto adultos têm. Para isso, você vai intensificar em sua mente as experiências positivas de conexão com seus pais ou outras pessoas próximas. Vai imergir uma vez mais em momentos de bondade, amor, aconchego e carinho que viveu com seus pais e ou cuidadores. Mergulhe nesse cenário e abra espaço para os sentimentos de proteção, segurança, confiança e pertencimento. Sinta a conexão. Sinta novamente como é ser muito amado e desejado. Caso não encontre na memória nenhum momento de muita proximidade com seus pais ou outras pessoas próximas, você pode recorrer a pais imaginários. Permita que a sua imaginação lhe dê de presente os pais de que você precisou quando criança. Eles podem ser pessoas reais, como talvez os pais de um amigo próximo ou personagens imaginários. Feche os olhos e permita que o seu inconsciente lhe dê pais amorosos.
Visualize seus novos pais muito felizes com você. Permita que eles ajam exatamente como você teria gostado que agissem naquela época. Dê um novo lar para si mesmo. Você pode evocar seus novos pais sempre que precisar. Exercício: escreva uma carta para sua criança sombra. Para este exercício, pode ser útil ter à mão uma foto sua de quando era criança. Você vai escrever uma carta para sua criança sombra como um pai ou mãe amorosa escreveria a uma criança com quem se importa e a quem deseja consolar. Alguns exemplos. Querida Rafa, você é uma menina muito legal e me dá muito orgulho. Sinto muito que se preocupe tanto com seu corpo. Para mim, você não precisa ser perfeita. Eu te amo do jeitinho que você é e vejo muitas coisas bonitas em você. Você é a menina mais doce que eu conheço. Por favor, pare de se comparar com garotas famosas e colegas de escola. Olhe à sua volta. Perceba que poucas mulheres e garotas na vida real são como as fotos e os vídeos que você vê na internet. Você não precisa se preocupar com isso. Com muito amor, sua querida Rafa adulta, que te ama muito. Querido Jorge, você se preocupa demais. Tem um medo terrível de fracassar e de cometer gafes sociais. Por isso está sempre a todo vapor, não só no trabalho, mas também em seu tempo livre. Quero lhe dizer que você não precisa se desgastar tanto. Você é bom o suficiente do jeitinho que é. E tudo que você faz, faz bem, mesmo quando não se esforça tanto. Suas crenças negativas, tais como não sou bom o bastante ou tenho que conseguir tudo sozinho, vêm do passado, dos seus pais. Sei que as coisas não foram fáceis para você. A sua mãe estava sempre estressada, o seu pai nunca estava em casa. Você fazia de tudo, mas nunca conseguiu fazer a sua mãe feliz de verdade. Ela vivia exausta e infeliz, e você achava que tinha que ser um menino ainda melhor. Era por isso que se esforçava tanto na escola. Mas olha, você não tinha culpa pela infelicidade da sua mãe. Ela precisava de ajuda, mas você não tinha obrigação nem condições de ajudá-la. Ela estava sempre triste porque a criança sombra dela também estava cheia de dúvidas sobre si mesma. A sua mãe também sempre achou que não era boa o bastante. Mas hoje é tudo muito diferente. Somos adultos e livres. Vamos finalmente curtir a vida. Você não precisa ser sempre o melhor em tudo. Relaxe. Volte a jogar futebol, já que sempre gostou de fazer isso. Vá se divertir um pouco. Isso é muito melhor para o seu bem-estar do que se matar de trabalhar. Com muito amor, Jorge. Exercício: compreenda a sua criança sombra. Este exercício também vai ajudar você a enxergar o que é a percepção da sua criança sombra e o que é a percepção do seu adulto interior, de modo que você tenha mais liberdade para tomar decisões e agir. 1. Escolha um problema que você esteja enfrentando com alguém ou consigo mesmo. Em seguida, pegue 2 cadeiras e as posicione uma de frente para a outra. Sente-se numa delas e entre no modo criança sombra. Fale sobre o seu problema, tomando exclusivamente a perspectiva da criança sombra. Deixe que ela fale sobre seus sentimentos e crenças que têm relação com o problema. Perceba conscientemente como seu problema soa quando você o conta e o vivencia a partir da perspectiva da criança sombra. 2. Agora saia do modo criança sombra e entre no modo adulto interior. Para enxotar a sua criança sombra, você pode dar uns tapinhas no corpo ou alguns saltos. E já no modo adulto, sente-se na outra cadeira. Dessa posição, observe a criança sombra que estava sentada na cadeira à frente havia pouco e analise o seu problema com uma mente crítica. Um exemplo. Bárbara sofre de crises de pânico. Ela tem medo de se deslocar a pé ou de carro, pois acha que vai descontrolar ou desmaiar. Peço a ela que entre completamente no modo criança sombra e me descreva o seu problema a partir daí. A criança sombra da Bárbara diz:
Quando me imagino sozinha na rua, imediatamente entro em pânico. Eu me sinto pequena e desamparada. Eu fico com um medo terrível de cair. Morreria de vergonha se isso acontecesse, sem contar que é perigoso. Eu poderia até morrer. Ninguém nunca me ajuda. Eu quero que a minha mãe me ajude a sair de casa. Sozinha, eu não consigo. Agora eu peço a Bárbara que mude de cadeira e entre no modo adulto. O ego adulto dela diz: eu vejo uma menina que tem medo de andar com as próprias pernas. Objetivamente falando, ela não corre nenhum risco. Mesmo que desmaiasse, o que é muito improvável, sem dúvida, alguém na rua a socorreria. Não, acho que na verdade o problema é que essa menina se considera incapaz de se virar sozinha ou sem a mãe. A meu ver, fica claro que ela ainda não se desligou dos pais. Ela queria alguém que tomasse conta dela e assumisse a responsabilidade por ela. Não se sente autossuficiente e nem à altura de enfrentar as dificuldades da vida. Acho que preciso cuidar melhor dela. Ouvir mais vezes como ela se sente. Com essa dinâmica de diálogo das cadeiras, fica claro para a Bárbara que, por trás do seu medo de sair de casa sozinha, se escondem medos antigos de quando era criança. Ela se dá conta de que vinha reprimindo a sua criança sombra, que anseia por afeto e apoio, mas agora poderá refletir sobre seu forte apego aos pais e trabalhar ativamente essa questão para se tornar autossuficiente e ganhar mais autoconfiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em separar a sua criança interior do seu adulto interior. Por exemplo, na posição da criança, elas falam como adultos e dizem coisas que uma criança pequena nunca formularia, e vice-versa. Com Bárbara foi assim no início. O diálogo da cadeira reproduzido aqui foi resumido e adaptado. Por exemplo, no modo de criança sombra, Bárbara disse: eu sei que os meus medos são exagerados. Essa avaliação racional, entretanto, partiu do seu ego adulto. Por outro lado, na posição do adulto, ela disse: eu queria ficar escondida em casa. É um desejo que partiu da criança sombra. Talvez você esteja se perguntando por que a Bárbara adulta desejaria ficar escondida em casa. A resposta é que a criança sombra dela tem medo de não ser capaz de se virar no mundo lá fora. A Bárbara adulta gosta muito de estar cercada de pessoas, mas seus medos a impedem. Na verdade, não é fácil distinguir com clareza a parte que pertence à criança da que pertence ao adulto. Por isso, certifique-se de estar falando e se sentindo como uma criança quando estiver na posição de criança. E tenha muita atenção ao analisar o seu problema de forma objetiva quando adotar a posição de adulto. Você também pode fazer este exercício por escrito, já que assim às vezes é mais fácil manter a distinção entre as duas partes. E exercício As 3 posições da percepção. Este exercício anda de mãos dadas com o anterior. Na verdade, ele deve ser encarado mais como uma ferramenta para estruturar a sua realidade. As 3 posições da percepção formam uma base firme sobre a qual você vai poder resolver os seus problemas e regular suas emoções. No começo, você pode praticar as 3 posições da percepção mudando de posição no cômodo. Aos poucos, procure mudá-las mentalmente para poder acessá-las a qualquer momento e em qualquer lugar. Imagine um conflito frequente que você tenha com determinada pessoa. Por exemplo, pode ser que você, vez ou outra, ache que seu parceiro não o enxerga nem o leva a sério. Ou que o seu chefe sempre exagera na quantidade de trabalho que deixa na sua mesa. Ou que a sua colega pede ajuda a todo instante, mesmo que você esteja com trabalho até o pescoço, etc. 1. Escolha um cômodo e fique de pé em determinado ponto. Adote a posição da criança sombra e analise, por esse olhar, o problema que você costuma ter com o fulano. Perceba conscientemente como a criança sombra sente o problema e quais crenças vêm à tona. 2. Dando uns tapinhas no corpo ou pulando, afaste a criança sombra. Em seguida, vá para outro ponto
do mesmo cômodo e assuma o papel do fulano. Observe a si mesmo e a situação do ponto de vista dele. Como ele se sente em relação a você? 3. Vá para um terceiro ponto no mesmo cômodo e observe vocês dois. Entre no modo adulto e analise a situação de fora. Perceba a si mesmo e a fulano como se fossem atores num palco. Pense quais conselhos você daria à sua criança sombra. Perceba que a criança sombra rapidamente se julga inferior nessa dinâmica e transforma o fulano em inimigo. Da perspectiva da criança sombra, é necessário se proteger, atacar, se justificar ou fugir. Outro exemplo da minha prática: Germano, de 69 anos, namora Miranda, de 65, há alguns anos. Algumas crenças da criança sombra dele são: não devo me defender, tenho que me adequar a você, não posso ser eu mesmo, o que levou a uma enorme necessidade de fuga como estratégia de autoproteção. A sua criança sombra quer fugir para se sentir livre, ou seja, Germano tem medo de estabelecer vínculos. Numa sessão de terapia, ele me contou que tinha novamente se irritado com a Miranda. O plano original dele era ir direto para casa após uma curta viagem com amigos numa noite de domingo, mas o seu filho, Manuel, já adulto, o convidou a passar uma noite em sua casa, que estava próxima de onde Germano estava. Germano então ligou para Miranda para avisar que chegaria um dia depois do previsto. Na segunda-feira, o seu outro filho, Bernardo, foi visitar Manuel, e os dois pediram ao pai que ficasse mais uma noite. Germano gostou da ideia. Mais uma vez, ele ligou para Miranda, avisando da nova mudança nos planos. Miranda começou a resmungar, e Germano ficou tão irritado que por pouco não terminou com ela, novamente. Trabalhei com Germano as 3 posições. Posição 1, a criança sombra. Quem é ela para querer mandar em mim? Eu não posso fazer o que eu quero? Eu tenho que atender às vontades dela? Cadê a flexibilidade? Que raiva! Posição 2. Germano se coloca no lugar de Miranda. Que frustração! Eu estava ansiosa para encontrá-lo no domingo à noite, depois mudou para segunda-feira. Agora ele só vai chegar na terça-feira. Ele só faz o que quer. Não tenho direito a opinar em nada. É sempre ele que determina se quer estar perto de mim ou não. Posição 3. O Germano adulto. Poxa, não é a Miranda que sempre quer mandar em tudo. Eu é que sou assim. Insisto em fazer tudo do meu jeito. Quando mudo de planos em cima da hora, a Miranda tem que aceitar sem reclamar. E mesmo assim, eu me julgo injustiçado. Eita droga! Ao usar a lógica para separar essas 3 posições da percepção, Germano conseguiu enxergar o seu problema a partir de um ângulo completamente novo e muito mais apropriado. Na maior parte dos seus dias, ele se encontra na primeira posição, ou seja, totalmente identificado com a sua criança sombra. Dessa primeira posição, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. Sente compaixão apenas por si mesmo e não demonstra empatia com a Miranda. Da posição da criança sombra, ele se sente como a pobre vítima. Nas segunda e terceira posições, por outro lado, consegue reconhecer o seu papel na situação e perceber que é ele quem reivindica poder demais e não a namorada. Essa percepção modifica os seus sentimentos, o que o leva a adotar novos comportamentos, no caso, chegar a mais acordos com Miranda. Para aplicar este exercício no dia a dia, ele combinou com Miranda que ambos façam uma pequena pausa em situações intensas. Germano é do tipo que, para proteger a sua criança sombra, cria uma barreira entre si e as supostas reivindicações alheias, cortando ou reduzindo o contato. Pessoas como ele ocupam a primeira posição da percepção grande parte do tempo.
Já aquelas que recorrem à obsessão por harmonia e à hiperadequação para proteger a sua criança sombra costumam ter o problema contrário. Têm dificuldade em estabelecer limites e se distanciar, geralmente sem conseguir sair da segunda posição da percepção, ou seja, ocupam-se demais com os desejos e expectativas dos outros, alheios. Elas precisam aprender a identificar o que realmente querem e o que é importante para isso. Isto é, precisam aprender mais a impor limites. Este livro traz várias sugestões para conseguir isso.